Ouviremos agora, que tenho certeza que nos dará luzes a essa tormentosa questão, né, professor José Francisco Siqueira Neto. Tenho certeza de que, após a sua palestra, eu ficarei mais tranquilo. O professor José Francisco Siqueira Neto, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo. Advogado, professor titular, professor do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito Político e Econômico, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, de 2013 a 2016, né, professor? Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Político, Econômico, Sociais e do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Político, Econômico, do Trabalho, Cidadania, Direitos Humanos, Democracia Participativa, Desenvolvimento e Limites Jurídicos do Poder Econômico. É um brevíssimo resumo do currículo de Vossa Excelência, e eu só, nesse currículo, não consta a nossa universidade, da Fundação Otávio Bastos, de São João da Boa Vista, não é? Que eu acho que é o mais importante. Professor, o senhor está com a palavra. Excelentíssimo ministro Luiz José Dezena da Silva, presidente da mesa de trabalho, quase conterrâneo, né, porque nós somos da mesma faculdade, mas de cidades limítrofes, né? Professor Nelson Manriche, professor João Leal Amado, presidente Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes, da comissão organizadora, meus caríssimos membros da comissão organizadora, eu vou cometer a deselegância saudá-los todos na pessoa da desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann. Minhas senhoras e meus senhores, eu queria de antemão agradecer penhoradamente à comissão organizadora por ter me dado essa alegria de poder usar dessa tribuna por alguns minutos, que eu vou tentar controlar rigidamente, para falar com vocês de um tema tão desafiador quanto o que nos propõem os organizadores do Congresso. E com a tarefa quase que impossível de suceder o Nelson Manriche nesta tribuna. Mas eu vou tentar fazer as honras da casa e tentar não decepcioná-los, muito menos ao presidente, que me deu uma responsabilidade adicional de deixá-los, ao final dessa palestra, otimista. Pois bem, eu divido a minha apresentação em 3 partes. Primeiro, a parte da tecnologia, do ciclo da tecnologia. Segundo, a situação que se encontra, as principais características do mundo atual. E terceiro, um tópico que eu poderia chamar de nós e os outros, né? Nós, Brasil, com os outros países do mundo em relação a esse jogo da tecnologia. Eu acho que a melhor explicação que nós temos para a tecnologia, que já nos acalma, né? Vocês vão entender por quê, é a explicação baseada na teoria do Nikolai Kondratiev, que é um professor russo, que explica a chamada teoria dos ciclos longos. E o que vem a ser essa teoria dos ciclos longos, né? Ele diz que, num fluxo de tempo entre 40 e 60 anos, o capitalismo
ele produz, ele descobre uma tecnologia, ele descobre um material, ele descobre uma forma de fazer as coisas acontecerem. Esse modelo rapidamente rompe com o paradigma anterior e cria um novo paradigma que leva à exaustão até o ponto de ser superado por outro. E olha como é interessante quando nós analisamos o mundo e as transformações tecnológicas pela teoria do Kondratiev, que era uma coisa assim, uma curva, né, de ascensão e decadência a cada 40 a 60 anos. E ele faz a seguinte divisão. Primeira Revolução Industrial. A máquina a vapor produziu uma incrível transformação no mundo e ela foi entre 1790 e 1848. Em 1848 a 1896, nós temos o problema das ferrovias, né, de uma certa maneira revolucionou o transporte, junto com o complexo do ferro no processo tecnológico. Pois bem, de 1896 a 1948, nós temos o problema do motor a combustão e da eletricidade. Isso provoca outro ciclo de acumulação, de transformação e, consequentemente, de decadência que vai de 48 a 73, que se dá com as telecomunicações, o avião a jato e o petróleo. E de 73 a 2016, nós temos o fenômeno da robótica, da biotecnologia e da telemática. Portanto, nos socorrendo dessa teoria do Kondratiev, da teoria dos ciclos longos, nós podemos explicar a tecnologia. Não preciso explicar que o Kondratiev foi muito questionado pela União Soviética, o Stalin. Os comunistas, naquela época, não gostavam dessa ideia, porque eles partiam do pressuposto que o capitalismo teria sempre uma derrocada final, mas foi muito bem captado pelo Schumpeter, que é o pai da inovação, e os neo-schumpeterianos também. E esse novo marxismo, digamos, contemporâneo do mundo, composto contemporâneo, mais recente, do Giovanni Arrighi, do Wallerstein e outros, e Teotônio Santos aqui no Brasil, que eles incorporam essa técnica, essa teoria, e acham que ela é suficiente para explicar, cada um com uma visão, mas suficientemente clara para explicar como é que acontece esse processo de ascensão e queda de modelos de paradigmas. Olha, a cada ruptura, você tem uma transformação total da realidade e faz com que você tenha que se adaptar com outras características, né? Em 1929, a famosa aula magna do Keynes, na Universidade da Áustria, ele disse uma frase que é emblemática. Ele disse: nós não teremos capacidade de construir os empregos na velocidade que a tecnologia vai destruir. Portanto, essa questão da tecnologia, da destruição de espaços, da destruição de empregos, da mudança de paradigma, ela está em todo lugar. Quem se lembrar do Manifesto Comunista há de se lembrar de uma frase que é absolutamente, além do que, ela é emblemática, ela é, além do que, é charmosa, que é aquela frase que ele diz: tudo o que é sólido desmancha no ar. Ele diz o seguinte: olha, o sistema capitalista tem a capacidade de modificar total. Você se acostuma com ele. A hora que você está se adaptando, ele vem e destrói tudo, né? Por isso que usa a frase que tudo que é sólido desmancha no ar. Ou seja, os ciclos econômicos, os ciclos tecnológicos, eles fazem parte, de certa forma, da história da humanidade, pelo menos de mais de 100 anos, né? Nós tivemos que conviver com eles o tempo todo, né? Então, portanto, as transformações são graves. Se você olhar pelas expectativas dos seres humanos, qual é o sonho de todo mundo? Todo mundo é dominar aquele cenário de instabilidade para deixá-lo à mão, para ficar, depois, de preferência, pescando, né? Fazendo alguma coisa que gosta. Todo mundo sonha com isso, né? E o que o Marx dizia é o seguinte: a hora que você pensa que você chegou lá, eles destroem e constroem de novo. Essa é uma visão. Tem a visão clássica da destruição criativa do Schumpeter, que é o cara que melhor trabalha com a questão das inovações. Pois bem, é esse o mundo que nós estamos vivendo, que nós estamos encarando agora, de uma mudança de paradigma absoluto daquilo que a gente sempre fez. Bom, mas para a gente entender isso, essa mudança abrupta, e vai já lá, a crise do petróleo de 73 coincide com o fim de um ciclo do Kondratiev, começando com outro. Sai a crise do petróleo e entra o problema da biotecnologia, da telemática, enfim,
dos novos materiais e tudo mais. Isso impactou decisivamente. Diz aí, tem uma literatura que é importante, que diz que há dúvidas se essa crise ela foi tão profunda quanto deveria ser, porque o fato concreto é que essa crise do petróleo encerra na Europa a famosa era de ouro do capitalismo. Nunca, em tão pouco tempo, se distribuiu tanta renda e o capital ganhou tão pouco quanto nesse período. E essa transformação, ela mudou todo o padrão do direito do trabalho que estava calcado no pós-guerra, como bem disse o professor Nelson Manrich, é um clássico taylorismo fordista, né? Trabalho de segunda a sexta, 8 horas, descanso semanal remunerado, tudo acertadinho, né? Esse era o padrão que estava arrumado. Mas tem um autor que eu recomendo a leitura, cujo nome é David Weil. É um cara que escreveu, eu vou fazer uma tradução meio livre, que é assim, o local de trabalho fissurado. Ele faz uma profunda análise de como, desde o segundo pós-guerra, nos Estados Unidos veio se processando um conjunto de medidas que veio rompendo com aquele famoso pacto, que se pode traduzir na American Way, ou seja, no modo de vida americano, que era combinado com a empresa, trabalhadores e consumidores. E ele mostra que o exercício, a utilização de mecanismos alternativos, como franquia, como outros tipos de terceirização, de fragmentação do trabalho, isso tudo foi diluindo a proteção e fazendo com que, hoje, o mercado norte-americano ele convive muito bem na relação da empresa com o consumidor, mas não tem mais essa relação com o trabalhador. E ele demonstra todos os tipos de fragmentação e fragilização do padrão tradicional do trabalhador norte-americano no segundo pós-guerra, a partir do modelo taylorista fordista, que foi destruído na Europa a partir da década de 70. Pois bem, a partir de lá, começa a se dar uma relação ladeira abaixo da proteção do trabalho na Europa. Pois bem, e o subtítulo do livro do David Weil é assim, como nós destruímos empregos e podemos parar de fazê-lo. Nós estamos destruindo emprego há muito tempo. Mas o que tem de diferença em tudo isso é o seguinte, que a mudança do padrão não é só a mudança do padrão tecnológico, a mudança do padrão produtivo. Tem uma mudança importante que nos afeta, que é a quebra do padrão ouro, que é um momento pelo qual os papéis começaram a representar muito mais do que os lastros. Então, naquela época, na década de 70, 80, o mundo fazia negócio na proporção do lastro. A hora que quebrou o lastro, né, tinha essa ideia de que você tinha 3 vezes mais papel do que dinheiro circulando em garantia. Quando deu a crise de 2018, já estava 150 vezes mais negócios do que o dinheiro lastreado. É por isso que deu, com a crise do derivativo, é uma pirâmide. Na verdade, nós vivemos uma pirâmide com uma passagem do modelo industrial clássico para um modelo de protagonismo do capitalismo financeiro. E, a partir do momento que você tem a mudança do capitalismo financeiro, você muda a relação. A relação do taylorismo fordista, a mercadoria é o centro do universo, é o centro das trocas. Com o modelo da financiarização, a mercadoria perde esse espaço. E aí começa a ter um processo brutal de concentração de renda. Brutal. Né? E acontecem 2 coisas importantíssimas na economia mundial, no jogo de política mundial, que nós temos que medir as consequências e os seus efeitos sobre a nossa realidade, e que são assim, determinantes para que nós consigamos entender minimamente o que está se passando. Primeiro, é a ascensão da China. Né? A ascensão da China se dá com a abertura do país, né? Com a abertura, na verdade, você tem um capitalismo de Estado, uma característica de capitalismo de Estado, mas uma abertura que começou lentamente, protagonismo dos Estados Unidos sobre a economia mundial, protagonismo sobre a tecnologia, né? Não tinha o domínio total do petróleo, por isso que tem os problemas que nós sabemos bem, né? Desde quando se dá isso, nas crises do petróleo, essas coisas todas, mas a China veio crescendo. Né? E no momento que a China começa a entrar no jogo internacional, ela entra com um trabalho de condições paupérrimas, com um alto nível de pobreza e tudo mais. E a China fez um projeto agressivo de planejamento do país, que passou, basicamente, por uma ideia de qualificação da sua mão de obra, né, de qualificação de uma elite
mais bem educada, né? A China tem, há mais de 15 anos, ou 10 anos, no mínimo, ela manda 150 a 100 mil estudantes para os Estados Unidos, né, que convivem numa rede particular própria, né, porque o WhatsApp deles não é o WhatsApp, é outra coisa. Né, 150 mil pessoas, basicamente, ficam todas juntas, né, considerando que cada uma paga um LLM, em média, $60 mil, você vê quanto que a China sustenta o sistema norte-americano das universidades. E faz com que chega a um ponto dos Estados Unidos criar um produto como o Shadow Bank, por exemplo, que ela criou, e que no ano passado a Universidade de Yale teve que fazer uma conferência, um seminário para discutir como que a China usou na crise de 2008, desde a crise de 2008, um instrumento que foi criado nos Estados Unidos e não foi aplicado nos Estados Unidos. Ou seja, a China veio gradativamente subindo o seu patamar, diminuindo a sua miséria e, consequentemente, por mais incrível que possa parecer, quando ela se transformou na fábrica do mundo, o mundo todo foi transferindo as instalações fabris para a China, que polui, que desmata, enfim, que não tem uma política ambiental das mais importantes, e que a China hoje começa a demonstrar a todo mundo que tem uma política de despoluição para os próximos, não sei, até 2030, diminuir gradativamente o índice de agressão ambiental, tem uma política que vem desde os anos 2008, de uma construção de um código de trabalho, coisa que não tinha, de melhoria das condições de trabalho, de ampliação do seu sistema de previdência social, ou seja, ela virou a fábrica do mundo, trabalhou muito bem com tecnologia, trabalhou muito bem com a sua mão de obra e, consequentemente, ela fez o quê? Ela conseguiu criar condições de melhorar o padrão da sua população a ponto de, em 2030, acabar com a miséria absoluta. E hoje, nesse dia, em 2019, ela consta com um Brasil de miséria absoluta, 200 milhões de pessoas. Pois bem, eu não quero enaltecer nada, eu só quero chamar a atenção que existem movimentos estratégicos de agendas de cada país que faz com que você acolha ou você encare uma concorrência, ou encare uma crise tecnológica, encare uma crise econômica de maneiras distintas. Tem um autor que eu gosto muito, que é um coreano radicado em Cambridge, que ele tem um livro chamado Chutando a Escada. E o livro, basicamente, é o seguinte, ele estudou todos os modelos de estratégia de desenvolvimento do país e a tese central é a seguinte, olha, os países que conseguem sair do buraco, eles saem e não querem que os outros acompanhem. Então, ele chuta a escada, não deixa ninguém vir. Né? Então, ele atravessa o rio, chuta a escada e você que se vire. Né? Então, tem toda uma estratégia de não é geopolítica, mas é um problema de arranjo internacional. Tudo para dizer o quê? Nesse meio tempo, os Estados Unidos realmente transferiu a fábrica, perdeu todas as suas fábricas. Né? É bom lembrar que o Trump foi eleito na Pensilvânia, que é a capital do aço. É a capital dos empregos tradicionais dos Estados Unidos, prometendo trazer os velhos empregos para os Estados Unidos. Não trouxe até agora e não vai trazer. E não vai trazer porque, por incrível que pareça, os Estados Unidos, desse mesmo McDonald's, que faz uma utilização, digamos assim, à lá Brasil, né, com o drible da vaca do sistema de seguridade social, os Estados Unidos nunca, na história dos Estados Unidos da América, teve um desemprego e uma pobreza tão alta como tem agora. Então, significa que o modelo funciona bem do ponto de vista da acumulação. E aí a gente tem que recorrer a um outro sujeito muito interessante, que se chama Piketty, que mostra como que o capital foi encontrando a sua forma de movimentação pelo mundo. E ele mostra uma coisa muito simples. O problema das heranças, os herdeiros industriais transformam aquilo em ações, em ativos, tem inúmeros planejamentos tributários, correm o dinheiro pelo mundo todo e vai aumentando cada vez mais a concentração a ponto de deixar o capital muito mais especulativo e muito menos interessado, né, naquela agenda que é a agenda do pós-guerra, que é a agenda do crescimento com integração social, ou seja, a ideia do desenvolvimento velho, a ideia do desenvolvimento sócio-furtado. Uma coisa é crescimento econômico, se aumentar o PIB, outra coisa é você ter desenvolvimento, é quando você aumenta o PIB e distribui. Aumenta a democracia, aumenta as instituições, melhora a qualidade das instituições e faz tudo isso funcionar. Pois bem,
Este mundo, né, que é pautado hoje por uma guerra sem fim, e, na verdade, a guerra hoje da China e dos Estados Unidos é uma guerra pelo 5G. Quem dominar o 5G domina a internet do mundo. É por isso que prenderam a mulher lá em a filha do dono do Hawaii, no Canadá, e está uma confusão danada. Agora a China escreveu o white paper essa semana, desafiando, falando, não quero concorrer, mas é uma disputa que se dá nesse nível, que proporcionou o mundo fazer o quê? Um mundo cada vez mais com concentração de riqueza, desvinculado do interesse produtivo. As empresas viraram, na verdade, uma variável não totalmente descartável, mas uma variável não essencial na equação. E essa variável não essencial na equação é que é o X do problema. Porque cada vez mais você trabalha com a queda, com papéis derivando muito mais do que garantias de lastro. Cada vez mais você trabalha com um processo de concentração. Cada vez mais você trabalha com uma agenda que foi dominada. A agenda dominada pelo mundo é a agenda da eficiência das instituições financeiras, do controle de gastos, para fazer o quê? Para você remanejar a natureza do gasto público. É simples, é remanejar a natureza do gasto público. Né? Esse é o mundo que nós temos aqui, que nós estamos totalmente fragilizados em relação a esse. Bom, agora a pergunta do nós e os outros. O que nós temos a ver com isso? Nós temos a ver com isso com uma coisa muito simples. Do direito do trabalho é fácil de ver. O direito do trabalho no Brasil, todo mundo sabe que ele tem uma incursão fundamental, que foi em 1930. Em 1930, por quê? Porque o Brasil iniciou o processo de industrialização. O direito do trabalho é uma resposta ao processo de industrialização. E olha que coincidência. O Getúlio cria o Ministério do Trabalho, ele vai picotando a legislação trabalhista até ser consolidada em 43 e em 50, na verdade, foi 46, mas em 50 que começa a funcionar para valer a Justiça do Trabalho. A agenda que nós temos agora está invertendo. Então, em primeiro lugar, cria a reforma trabalhista, que, na verdade, destrói aquele padrão, né? Ataca os sindicatos, que, na verdade, também destrói aquele padrão, e, logo, logo, vem a Justiça do Trabalho. É um movimento inverso. Né? Não sei nem se tem essa criação maligna toda, mas eu estou tentando interpretar à luz do que está acontecendo, né? E à luz do que eu estudei e estudo a vida toda. Pois bem, em primeiro lugar, apesar de tudo, eu acho que o mundo mudou, as tecnologias mudaram, os trabalhos mudaram, mas há um processo realmente da máquina com a inteligência artificial, que, aliás, o Schwarzenegger já falava. O que é o De Volta para o Futuro, a não ser as máquinas tomando conta dos seres humanos. Né? Tem muita coisa. Nos Estados Unidos já tem estudos de inteligência artificial que estão utilizando a inteligência artificial em alguns aspectos do judiciário, e já tem estudos, que é bem americano, né, que a justiça tem que ser medida, o algoritmo tem que ser medido, porque a justiça é racista, logo, se continuar o algoritmo com uma mesma lógica da justiça que é praticada, ele vai fazer uma justiça racista. Portanto, em discussão, bem norte-americano, a possibilidade de ir gradativamente mudando o algoritmo para transformar a jurisprudência menos racista ao longo do tempo. É esse mundo que nós estamos vivendo. Né? Não é só o trabalhador do McDonald's que vai tomar na cabeça, todo mundo vai tomar na cabeça. Cada vez mais você tem inteligência, você tem aulas à distância, EAD não tem nada a ver com aula gravada, EAD tem técnicas, métodos, coisas muito diferentes. Existe uma substituição de maneira global de tudo aquilo que a gente faz. Né? Agora, é para desesperar? Não, acho que não. Acho que o único erro nosso é a gente incorporar essa agenda como uma agenda inevitável e que nada há que ser feito. Eu discordo uma única coisa, porque eu acho que nós temos não é nem discordância, eu queria só abrir uma linha adicional ao que o Nelson disse, que é o seguinte: em primeiro lugar, gostaria de perder essa oportunidade, que nós temos uma certa sensação, o ser humano de maneira geral, a gente glamoriza o passado. Né? É muito comum, e quanto mais velho você vai ficando, mais você vai glamorizando o passado. Ah, no meu tempo, meu amigo, no meu tempo era uma tragédia. Era uma tragédia. Para. Não, porque antes, você vê, em São Paulo eu brinco muito, né? São Paulo, Nelson, você que é gaúcho, em São Paulo fala em 1930, como se assim, antes do Getúlio nós vivíamos em Atenas. Uma democracia, uma maravilha. Aí chegou o ditador. Pô, para. Vamos parar de glamorizar coisa chata.
Eu sou da época que eu trabalhava que eu era advogado do sindicato metalúrgico. Se entrasse na caldeiraria de qualquer montadora, era inferno, é o rascunho do mapa do inferno. Tem muita coisa que melhorou. Nós podemos melhorar. Agora, a chave é a educação. Claro que nós temos que ter educação. Por isso que tem algum sentido essa rejeição aos cortes educacionais. Quer dizer, nós temos que pensar um país que tem 0,7% do PIB, do orçamento, que faz 1,6% da pesquisa mundial, e que essa pesquisa de 1,6, 0,8 entra no processo produtivo. É essa a discussão que nós temos que fazer. Nós temos um conceito razoável de produção tecnológica, de produção de pesquisa, nós só temos uma deficiência na incorporação das pesquisas ao processo produtivo. Então, quer dizer, a chave está em você reconectar isso. E aí não é reclamar do Estado, porque o Estado e o mercado não são pessoas. O Estado e o mercado são representações, um dos agentes econômicos e outro dos agentes políticos. Você não tem vontade própria. O Estado não faz nada. Não faz, ele não tem vontade. Você conhece ele? Alguém conhece o Estado? Eu não tive com ele agora na hora do almoço. O Estado é resultado da combinação da ação política. Então, apesar de todos os desesperos, eu gosto sempre dessa expressão, que é uma expressão que eu acho importante. Quer dizer, a crise, eu não gosto, porque parece que é papo de autoajuda empresarial, mas não é. A crise é também uma boa oportunidade. E eu tenho dito algumas vezes, que eu preciso até escrever, porque eu gostei disso, que é o seguinte, eu acho que nós temos 4 palavras que vão explicar o tamanho dos nossos desafios daqui para frente. Mais, melhor, mais barato e diferente. Ou seja, nós temos que fazer mais do que nós fizemos, melhor do que a gente fez, mais barato e diferente. O nosso problema é um problema institucional também. As instituições precisam responder ao tamanho do desafio. Eu brinco sempre com o seguinte, se na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, ao invés do Lincoln, fosse o Trump o presidente norte-americano, hoje os Estados Unidos teriam uma república bananeira. Não nós, tiraria o nosso lugar, que foi um dia, não é mais. Pois bem, a dimensão está intimamente ligada à capacidade de você reagir à crise. O Keynes dizia uma coisa, em 1929, 30, o seguinte, é mais barato eu pegar um sujeito para fazer um buraco, depois contratar outro para tapar o buraco, do que levar os dois para a Previdência. Além do problema do custo social, tem um problema do custo emocional. Como que você segura as pessoas no baixo astral? Como é que você mantém o alto astral para que você possa desenvolver? Porque economia, meus amigos, economia é confiança e credibilidade. Não tem jeito. Ninguém põe dinheiro, você aprova tudo. Eu estava conversando logo depois que começou a aprovar tudo no Brasil, eu conversei com um grande empresário, falou assim, que ele está aprovando tudo. Eu falei, vamos ver se cresce. Porque até o Pinochet precisou de crescimento. Se não tem crescimento, a economia não reage. E reage baseado em algumas regras de convencimento mínimo do setor. Ainda mais esse setor nervoso. Se o cara dá uma declaração, cai a bolsa. E o Brasil está começando a pegar outro vício. Glamorização do passado e o vício de achar que a economia é a bolsa. A bolsa é especulação, meus amigos. Presta atenção. A economia real é aqui, o cara que produz, que vende, o outro que trabalha. Esse é o mundo real. Tudo para dizer o quê? O futuro de trabalho é muito na linha do que o Nelson falou. Vai ter categorias que não vão sofrer nada, que vão até ser valorizadas. Vão ter categorias que vão ter um impacto sobre isso. E vão ter outras que vão pagar muito sobre isso. E vão pagar por uma coisa básica, porque nós temos dificuldade de entender como que as coisas funcionam a partir da sua origem. Por exemplo, o julgamento de Londres, da Inglaterra, dos Estados Unidos, sobre o Uber, uma coisa prática, pragmática. Em um determinado ponto do julgamento, chega lá um ser qualquer da vida e fala assim, não é crível, não é razoável que você tenha um sistema com 18 milhões de empresários. Não é razoável. E outra, lá nos Estados Unidos também, nesses outros institutos que eles pesquisam tudo, inclusive o tempo de concentração que você tem no áudio e no vídeo, o cara chegou à conclusão que
O algoritmo do Uber está programado lá, não estou dizendo que aqui no Brasil, está programado lá, que para ter uma renda razoável, o cara tem que trabalhar 12 horas por dia. Vai me dizer que isso não é subordinação? Mas depende. Depende. Mas por que eu estou citando Inglaterra e Estados Unidos, que tem uma coisa em comum, que é o sistema jurídico, é um sistema de common law, que trabalha com outra categoria. E nós não podemos querer juntar uma coisa com a outra, porque não vai dar certo. Então, nós temos que ter a capacidade de ver as mudanças. Mas não adianta nada a gente mudar, e vocês viram recentemente, que nós cumprimos toda a agenda que eu ouço desde quando eu comecei a trabalhar com 23 anos na advocacia, 22. Na advocacia, precisa acabar, o Estado é paternal, é muito dinheiro, custa muito, o custo do Brasil, precisa desonerar a folha, fizeram tudo. Resultado? 14 milhões de desemprego. Muito bom, parabéns, vocês venceram. Não é? Ou da agenda liberal que eu ouço desde quando eu entrei na faculdade, ela deu errado. Bom, como é que a gente faz? Tem saída. E a saída sabe onde está? Naquilo que a gente mais odeia, é aquilo que a gente mais ama odiar, na política. É a política que resolve. É a capacidade de pensar projeto. É a capacidade de entender o lugar do país no ambiente internacional. De explorar uma coisa que tem um outro autor que fala uma coisa que é absolutamente genial, chamada Alexander... Como é que chama ele mesmo? Alexander... Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro. Até o final da palestra eu lembro. Que é o atraso como vantagem. Gershon, Alexander Gershon. Ele fala do atraso como vantagem. Ele diz assim, nem sempre quando você está atrasado, significa que você está realmente fora do jogo. E ele usa um exemplo que, lamentavelmente, usa o Brasil. Ele diz, a Coreia, em 1980, ela não fabricava um automóvel, o Brasil fazia 1,5 milhão de automóveis. Hoje, o Brasil faz 3,5 milhões de automóveis e a Coreia tem 3 marcas mundiais. Ou seja, você pode aprender com o erro alheio, você pode queimar o tempo que você perdeu, mas o que nós não podemos jamais, que eu aprendi com a vida, não existe luxo maior do que tempo e espaço. Se você pensar, o que é luxo? É tempo e espaço. E acho que nós temos o desafio de encontrar o caminho, de construir uma agenda que pense a inclusão por meio do trabalho. E é possível fazer sem perder a produtividade, é possível fazer sem perder, digamos, a competitividade, é possível fazer sem perder o dinamismo econômico, mas é, acima de tudo, eu acho que o desafio que nós temos pela frente é fazer diferente. E fazer diferente não significa bater sempre nos de sempre. Porque tem uma coisa que o Brasil mostrou historicamente que ele sabe fazer, sabe criar, é pobre. O Brasil sabe criar pobre. Está na hora da gente aprender a criar gente. Muito obrigado. Bem, eu disse que o professor Siqueira me daria esperança. Não, nos deu, inclusive, soluções, né, para o problema. A concentração de renda, de fato, é um problema que nós temos mesmo, né, precisamos resolver, mas, principalmente, professor, a educação. O investimento na educação, penso que será a nossa solução. Em todos os sentidos, em todos. A valorização do magistério, que é importantíssimo. Aliás, esta semana que passou, a sessão de direitos individuais do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito do professor receber horas extraordinárias pela extrapolação do professor da rede pública, dos 2/3 da proporcionalidade, 1/3, horas extraordinárias, ou seja, aquele 1/3 que é para o professor preparar a aula, que é atividade extra-classe, esse 1/3 o tribunal reconheceu como uma presunção
legal que ele trabalhou. Se houve interação com os alunos, além dos 2/3, essa interação com os alunos será tida como hora extraordinária, né? Que eu achei um ponto importante na valorização da sofrida classe dos professores. Mas o senhor me trouxe uma preocupação, porque o senhor falou que pode chegar a acabar com a justiça do trabalho, né? Então, eu posso chegar aí para a fila dos empregados, né? Se isso acontecer, temos aqui vários colegas que também não adianta aposentar, porque a Previdência não tem dinheiro para pagar a aposentadoria, né? Então, ir para o mercado de trabalho também não tem trabalho. A situação realmente